Micotoxinas. O que são micotoxinas? As micotoxinas são pequenas moléculas produzidas por alguns tipos de fungos, vulgarmente chamados de bolores, principalmente dos géneros Aspergillium, Fusarium e Penicillium, e que têm efeito tóxico sobre as células de tecidos animais em concentrações particularmente baixas. Apesar de serem conhecidas centenas de compostos do metabolismo dos fungos com efeito toxigénico sobre células e tecidos animais, apenas alguns, como por exemplo as aflotoxinas, as acrotoxinas ou as fumonizinas, são atualmente considerados micotoxinas com impacto significativo sobre a saúde humana e animal. Mas a que tipo de patologias estão associadas as micotoxinas? Ao contrário das toxinas bacterianas, que possuem efeito tóxico agudo em manifestações imediata no organismo em que atuam, as micotoxinas têm um efeito geralmente cumulativo e estão vulgarmente associadas a doenças nos órgãos filtrantes, como as cirroses e os cancros hepáticos no fígado e as nefropatias nos rins. As micotoxicoses manifestam-se de forma aguda apenas se as micotoxinas se encontrarem em concentrações muito elevadas, o que é raro. Contudo, em casos extremos, podem provocar a morte. E quais são os principais veículos de transmissão destas toxinas? A principal fonte de contacto do homem e animais de quinta com as micotoxinas é através de alimentos. Crê-se que, a nível mundial, 25% dos produtos alimentares humanos e animais estejam contaminados com micotoxinas. No entanto, existem alguns tipos de alimentos mais frequentemente associados a esse tipo de contaminação, como é o caso dos cereais e derivados, frutos secos, especiarias, sumo de maçã e produtos cárneos curados. Mas as micotoxinas não são um problema exclusivo dos alimentos. Também o ar com elevada carga de esporos, as paredes bolorentas, os livros e tecidos antigos encontrados em museus e arquivos podem ser veículos de transmissão desses compostos para os humanos. Existem regiões do mundo mais afetadas por este problema? Infelizmente, as micotoxinas têm distribuição universal. No entanto, as micotoxinas de maior incidência e toxicidade são preferencialmente produzidas em condições de elevada temperatura e umidade. Se a estas condições ambientais associarmos problemas de conservação dos produtos alimentares, facilmente compreendemos que os países de clima tropical menos desenvolvidos da Ásia, América do Sul e América subsaariana são os mais fortemente implicados em casos de elevada contaminação alimentar por micotoxinas. Então, como podem ser eliminados de alimentos e ambientes contaminados? Um dos principais problemas das micotoxinas é a sua elevada estabilidade. Uma vez produzidas, muito dificilmente podem ser eliminadas dos alimentos. Existem, na verdade, vários procedimentos que permitem degradar alguns destes compostos, mas em muitos casos o alimento torna-se impróprio para consumo humano. Por outro lado, não há ainda estudos científicos suficientemente aprofundados sobre a toxicidade dos produtos resultantes da sua degradação. Isto significa que devemos evitar consumir alguns tipos de alimentos? Quanto aos alimentos processados de que não conhecemos a qualidade da matéria-prima, existe a nível mundial e principalmente nas regiões mais desenvolvidas uma grande preocupação das autoridades de segurança alimentar em controlar a distribuição de alimentos contaminados através de fiscalizações apertadas tanto aos produtos nacionais como aos importados. Mas todos nós, individualmente, podemos também ter alguns cuidados. Devemos, antes de mais, eliminar da nossa dieta todos os produtos visivelmente bolorentos. Frutos frescos e secos, pão, compotas, queijos, enchidos são alguns exemplos de produtos frequentemente associados à deterioração por bolores. Apesar de parecer um desperdício, é um erro cortar a parte bolorenta e comer o resto.